O Congresso de El Salvador aprovou uma reforma constitucional que elimina o financiamento público para partidos políticos. A medida foi apoiada por 57 dos 60 deputados. O texto afirma que é contraditório e incoerente que o Estado deva reconhecer ou retribuir aos partidos políticos o valor por voto obtido. O governo argumenta que a reforma eliminará a dívida política. Já a oposição critica o impacto da pluralidade democrática. Jorge Serrão, mais uma medida vindo lá de El Salvador, hein? A gente está precisando de algum El Salvador aqui no Brasil. O El Salvador aqui deveria ser um povo consciente, um povo que cobrasse da classe política a seriedade. Aqui em Barnabelândia é outra pegada, que aqui o pessoal é o modelito fascista do Estado, pelo Estado e para o Estado. Então o Estado tutela a política, o Estado arrecada e dá o dinheiro para você fazer campanha, e o Estado, no final das contas, te delega um regime nada democrático. Então, essa é uma porcaria com a qual temos de lidar. Então, que inveja do Bukele de El Salvador, mas a gente tem que seguir na toada dessa campanha que é necessária. Quer ter partido político? Podem ter milhares de partidos políticos, mas eles têm que se sustentar pela conta, pelo dinheiro de seus filiados e não recebendo subvenção pública qualquer que seja para existir. Quando isso acontecer no Brasil, tomara que um dia aconteça, vamos trabalhar para isso, a gente vai ter política sendo feita com consciência e de verdade e com menos corrupção patrocinada pelo Estado ladrão. Bruno Musa, mais uma ação do governo Bukele aí lá em El Salvador, mostrando mais uma vez, né, gestões eficientes mudando aí o cenário político. Eu estive lá, foi um dos documentários que eu tenho pronto, divulgados para algumas pessoas que fazem parte ali dos meus canais, e foi muito interessante porque eu pude conversar com a população e entender onde era então, até há pouco tempo atrás, 2021, 2022, o lugar mais perigoso do mundo em mortes por 100 mil habitantes, e hoje tem um número menor do que a Noruega, que é um país que eu super recomendo também, porque nada acontece do ponto de vista de violência urbana como nós conhecemos aqui no Brasil. Lá era simplesmente uma guerra civil entre duas facções que se matavam a céu aberto e não havia qualquer corpo de segurança pública do próprio Estado que conseguisse deter essas duas bandas, essas duas gangues, né? A 18 e a 13, como são conhecidas. Portanto, o Bukele entrou e o que chama a atenção é que ele foi aprovado, ele foi reeleito com mais de 90% de aprovação, porque são pessoas que estavam condicionadas ou habituadas a ficar presa dentro de casa, não havia uma vida social e eram acostumados a assaltar corpos na rua. Hoje, faz mais de um ano que não tem sequer um homicídio por lá. Mãos duras contra o crime. Podemos debater outros temas a respeito dele, super aberto a isso, mas de qualquer maneira, sob o ponto de vista para que ele entrou para trazer o mínimo de segurança e atração de investimentos para um país que tem muito a crescer, ele está fazendo um belíssimo trabalho. Mais uma ação, assim como o do Milei, como do Trump com o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, e o combate ao crime do Bukele, lições que o mundo precisa aprender.